Hoje, a presidente Maria Vieira com certeza uma pessoa muito modificada do que foi em 2017, quando começou tudo isso. Eu não entendia algumas coisas do futebol, como eram feitas, e eu não entendia por que elas não eram feitas, né? Por isso que no Atlético nós sempre procuramos fazer o futebol como realmente o futebol tem que ser. E isso me deu tempo para estudar, para averiguar, para analisar, para correr riscos, né, até. Felizmente, os 4 anos que nós passamos foi de mais sucessos e mais acertos do que erros. E a base, ela é não só onde você dá as primeiras fundamentações de futebol, mas também onde você pode mudar a realidade, que infelizmente muitos atletas hoje, no meio de uma carreira profissional, não conseguem lidar, que é a questão financeira do conhecimento, né, de gerir a própria vida, a conduta fora de campo. Muitos atletas se perdem, né, durante o percurso das suas carreiras porque eles não foram orientados, caem nas mãos de pessoas erradas, são iludidos numa falsa promessa que vão brilhar aqui e ali e acabam sendo explorados. Eu sempre sonhei o Atlético como um centro de pesquisa, não, para além do futebol, mas que as pessoas experienciassem o seu trabalho. O treinador experienciasse todo um ciclo de treinamento, preparador físico e por aí todas as pessoas que trabalham dentro do clube. Então, além de ser humano, você dar uma chance para as pessoas se desenvolverem, né? Porque esse negócio de joga 3, perde, vai embora, é uma coisa desumana. E não só para o treinador, é também para o restante da comissão, é também para a diretoria do clube, que tem que correr para buscar outra pessoa, e nem sempre a pessoa que está na pré-temporada. Os vínculos, eles se tornam muito mais fortes, aliás, o trabalho ele se torna muito mais forte quando os vínculos são fortalecidos. Infelizmente, nesse último ano, nós tivemos aí o que eu chamo, foi trágico, nosso campeonato cearense, por ocasião de 6 meses de muita dificuldade, né, que antecederam esse momento. Ninguém piora de uma hora para outra, as pessoas entram num processo de adoecimento, e foi o que aconteceu com o Atlético, né, um adoecimento financeiro. Você sabe, e todos que acompanham o Atlético sabem que nós não temos patrocínio, que nós nunca tivemos incentivo nem da prefeitura nem do estado. Passamos a pandemia conservando aqui os atletas e os profissionais, e aí essa conta agora chegou para pagar, né? E é uma conta alta, que isso não nos permitiu fazer pré-temporada, não existe campeonato sem pré-temporada. O Atlético ele sofreu preconceitos desde o início. Primeiro, por ser gerenciado por uma mulher, porque as pessoas não acreditavam realmente no meu trabalho, que era possível. Até pessoas que caminhavam aqui do meu lado não acreditavam. Segundo, porque o Uniclinic ele estava cotado para cair quando nós entramos, né? E aí foi se seguindo essas histórias das reivindicações, né? De não concordar com muitas coisas que existem no futebol, que realmente não é correto, de jogar uma fórmula só que porque alguém está querendo que você jogue aquela fórmula, e nós sabemos que não é assim que se faz um campeonato, né? Então eu não sou obrigada a concordar com isso e ficar calada, porque tá aí um monte de documentos sobre futebol, né? Tem muitos documentos sobre futebol. E não é correto você ter que amargar algumas coisas em detrimento do sucesso de outros. O nosso clube sempre foi visto como um clube de empresário. Eu ouvi isso. Não, vocês não vão ter ajuda porque vocês são um clube de empresário que vende jogadores. Gente, como eu gostaria muito que o Atlético vendesse jogadores. Porque eu não sairia com o Pires na mão
pedido nada para ninguém. Se a gente pede é porque a gente não tem. Aqui você vê que nesse clube não tem uma ostentação, não tem ostentação nenhuma, né? Nós não temos uma praça de esporte, nós não temos um ônibus próprio, nós não existe ostentação. O que nós ostentamos aqui é poder ainda alimentar os atletas. Mas infelizmente essa questão do Ari ser um jogador internacional, né, que ele jogava fora por muitos anos, as pessoas sempre, o time do empresário. Tem muita gente que tem time, né? Então, por que o Atlético? Por que as pessoas não conseguem enxergar que isso também tem um fazer social? Aqui agora a gente está sem categoria de base, mas na nossa categoria de base, a gente trabalhava muito mais com a inclusão do que com talentos, né? Você pega aí 600, 900 meninos, mais de 1000 meninos passaram por aqui, você tem 2 nos clubes aqui. Eu não sei como será durante esse mês de abril, que vai ter estreia de campeonato, vai ter a eleição da nova diretoria do Atlético. A Ari está articulando, né, com algumas pessoas, e ele que tem que fazer isso mesmo. Eu estou muito cansada, mereço um ano sabático. Eu sei até fazer ponto cruz, estou treinando, vou fazer miçangas. Amo discutir e falar sobre futebol. Gostaria muito que fossem abertos espaços para as pessoas realmente falarem seriamente de futebol, sem censuras, né? Dizer o que se pode dizer. É muito caro ainda para os pequenos times fazer futebol. Não tem equidade. A mesma taxa que eu pago para um jogador aqui é o mesmo valor que paga Ceará e Fortaleza Ferroviário. Não tem uma diferenciação de renda. E a gente vai contratar um atleta, eu tenho que contratá-lo e pagar a taxa da federação e pagar a taxa da CBF. A mesma taxa eu pago 2 vezes. Se eu vou jogar com uma bola, a bola do campeonato, R$400, né? Então, nós temos que pensar futebol como um meio libertador e nas categorias menores como um meio de educação. E que isso não é gasto, é investimento. E eu espero muito poder caminhar um pouco mais no futebol, mas a Deus pertence essa caminhada e essas decisões.